Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 3, versículos de 1 a 15. Nós faremos a leitura de Isaías 3, do versículo 1 ao 15. A palavra do Senhor nos diz: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sobre teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem vestes alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do meu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Vamos fazer uma oração, rogando a Deus sabedoria e entendimento para a compreensão da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque podemos abrir a tua palavra para receber do Senhor a instrução. Nos capacite neste momento, nos dê sabedoria para compreendermos a tua palavra. Abra o nosso coração e aplique, por meio do teu Santo Espírito, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Desde a ascendência do iluminismo no século XVIII, o homem tem sido colocado como centro do universo. O homem tem assumido uma posição de prioridade, uma posição divina, até mesmo tomando o lugar de Deus. O homem tem sido colocado como proeminente, como aquele capaz, por meio da sua racionalidade, de fazer tudo o que ele quiser, de conduzir as nações, não precisando de Deus. Deus tem sido tirado da sua posição de senhor. O homem assumiu esse lugar de senhorio. O homem capaz. O homem que é visto como capaz de liderar uma nação, sem precisar de Deus, sem precisar da orientação do Senhor. Nações têm confiado nesses homens capazes. Nações têm colocado o seu coração nesses homens, porque vem neles uma capacidade racional e intelectual possível de dar esperança, de dar tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida. Judá e Jerusalém estavam seguindo os ímpios, fazendo isto, colocando a sua confiança, a sua vida em sua liderança. Jerusalém e Judá deixaram de confiar em Deus, deixaram de confiar a manutenção da sua vida no Senhor Todo-Poderoso e estavam confiando na sua liderança, no seu governo, em homens vistos como capazes de conduzir a nação perfeitamente. Isaías 3, dos versículos 1 ao 15, é o oráculo de juízo de Deus contra Jerusalém e Judá. Deus não deixaria impune o pecado do seu povo por confiar em homens, por confiar o seu coração
na liderança humana e não no Senhor. O povo que pertencia a Deus estava abandonando Deus para seguir homens. Deus havia dado muitas bênçãos ao seu povo. Esquecendo-se disso, o seu povo estava seguindo a sua liderança à semelhança das outras nações. Sendo a voz de Deus, Isaías profere este oráculo de juízo contra o povo, mostrando que Deus não deixa impune o pecado da idolatria do homem. Ao confiar totalmente no homem, essa confiança gera idolatria. Todo aquele que confia estritamente no homem, que confia a sua vida nas mãos humanas, comete a idolatria. Em vez de adorar a Deus, de exaltar a Deus, o Senhor Criador, o Senhor soberano dos exércitos, confia-se no homem e comete-se assim idolatria. E Deus não deixa isso impune. Isaías nos mostra, em primeiro lugar, que Deus pune a nação com uma liderança incapaz. Os primeiros 7 versículos nos mostram isso. Deus punindo o povo por sua idolatria, punindo Jerusalém e Judá por seguirem homens, por confiarem em homens, iria tirar o sustento básico, mostrando que é Ele que dá o sustento, mostrando que tudo aquilo que é necessário para a vida, para a manutenção da vida, vem dele, vem do soberano Senhor dos exércitos, Yahvé. É Deus que dá o sustento, é Deus que mantém a vida, que faz a manutenção da vida, e não os homens. Deus, portanto, iria punir Jerusalém e Judá por causa dessa idolatria. O versículo 1 nos diz: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Esta primeira frase, porque eis que o Senhor dos exércitos, faz a junção do capítulo 2 com o capítulo 3 e arma o palco para essa punição, para esse juízo vindo das mãos de Deus. Deus certamente iria tirar todo o sustento básico, iria tirar tudo aquilo necessário para a manutenção da vida do seu povo, o pão e a água, o básico para o sustento da vida. Como punição, Deus iria tirar isso, mostrando que é dele que vem essas coisas. O sustento vem de Deus, não vem dos homens. Além de tirar o sustento básico, Deus iria tirar também a liderança que ele havia colocado e havia capacitado para a condução das nações. Versículo 2 e 3. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador, perito. Como forma de punição, porque estavam confiando nessa liderança de todo o coração, entregando sua vida nas mãos desses homens, Deus iria tirá-los. Deus iria tirar, em primeiro lugar, o sustento do pão e da água, o sustento básico para a manutenção da vida, e iria tirar a liderança política, a liderança militar, a liderança religiosa e todos aqueles especialistas que dão o suporte e fazem tudo aquilo que é necessário para a manutenção da sociedade. Deus iria tirar. A sociedade iria ficar desprovida de liderança capaz. Era a punição que Deus iria dar. Tirar o sustento básico da vida e tirar o sustento da sociedade, a liderança. Deus iria colocar no lugar uma liderança incapaz, uma liderança imatura. Versículo 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre.
no lugar de uma liderança possivelmente capaz de conduzir o povo, de conduzir a sociedade de forma organizada, Deus iria dar o caos social para a sociedade, tirando essa liderança e colocando no lugar uma liderança imatura, despreparada, incapaz. Expressada aqui nos versículos 4 e 5 como crianças. Homens seriam tirados e no lugar seriam colocadas crianças. Ou seja, pessoas incapazes, pessoas que não sabem liderar, pessoas que não têm a capacidade, o conhecimento necessário para a condução da sociedade, iriam assumir a liderança da sociedade, causando assim um caos, uma desordem tamanha que a opressão iria reinar, a desigualdade iria aumentar, a destruição iria atormentar a sociedade. Deus estava punindo os homens por sua idolatria. Deus estava punindo Jerusalém e Judá porque estavam idolatrando a sua liderança, o seu governo, ao confiarem de coração, ao entregarem sua vida nas mãos desses líderes. Deus queria que Jerusalém e Judá, o seu povo, confiasse nele, entregasse a sua vida nas mãos dele, porque ele já havia feito muito para o seu povo. Eles sabiam do que Deus era capaz, de que não há ninguém mais poderoso do que Deus. Porém, eles estavam se esquecendo disso, estavam abandonando Deus para seguir homens. Homens falhos, injustos, incapazes, que não têm controle da própria vida, que não têm controle das suas palavras nem dos seus atos. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos lembrar sempre que o nosso sustento vem de Deus. É o que Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 17 da sua epístola. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O sustento que nós necessitamos, o sustento básico, vem de Deus. Deus nos dá do alto. Ele nos sustenta. Ele nos dá o alimento. Ele nos dá o trabalho. Não são homens. Deus pode usar homens. Mas no fim é Deus que nos dá. É Deus que nos sustenta. É Deus que faz a lavoura crescer, dando assim o alimento, dando assim o trigo para o pão, dando a água que sacia a nossa sede. É Deus, o soberano Senhor dos exércitos. Nós não podemos confiar em homens a ponto de idolatrá-los. Nós temos que respeitar nossa liderança, nosso governo, porque entendemos que Deus colocou aqueles homens ali no poder. Mas nós não podemos idolatrá-los, nós não podemos colocá-los no lugar de Deus. Eles não podem assumir o senhorio que pertence a Deus. Nós não podemos exaltá-los, adorá-los. Nós não podemos compactuar com suas ações de forma a não refletirmos, a não pensarmos, a não colocarmos em paralelo com as Escrituras para vermos se o que eles determinam, o que eles fazem, estão de acordo com a vontade de Deus ou estão de acordo com a vontade do seu próprio coração. O mundo idolatra os seus líderes. O mundo segue cegamente esses homens, porque confiam sua vida, porque confiam a esperança, a vida na mão desses homens. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos imitar tanto Jerusalém quanto Judá, que estavam abandonando Deus para seguir cegamente a sua liderança. Nós não podemos nos esquecer das bênçãos que Deus já nos deu e de que o sustento vem dele. Asaf, no Salmo 81, nos diz: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,
Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós escutemos os seus conselhos, que nós obedecemos os seus mandamentos. Ele nos dá, se vivermos em obediência, o melhor desta terra. Ele nos dá o mel mais doce, o trigo mais fino. O sustento básico vem de Deus. A liderança das nações vem de Deus. A capacidade para liderar vem de Deus. E a incapacidade também para liderar também vem de Deus como forma de punição para as nações. As nações hoje vivem da mesma forma que as nações na época em que Isaías está escrevendo, confiando nos homens, confiando cegamente na capacidade racional, no poder dos homens. Esses homens, vendo que a nação os seguem cegamente, confiando o seu coração, agem com arrogância, agem com dureza de coração, agem com insensatez porque querem satisfazer os seus desejos, veem no poder a satisfação dos seus desejos pecaminosos. A idolatria para com a governança de uma nação dá margem para que esses governantes cometam corrupção, cometam coisas ruins que não agradam a Deus. E Deus pune a nação que comete este pecado da idolatria. Deus quer que nós vivemos confiando nele, entregando nosso coração nele. A nossa vida deve estar nas mãos do soberano Senhor dos exércitos, de Yahvé. Não há ninguém mais poderoso do que ele. Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, em primeiro lugar, Deus pune a nação que vive em idolatria com uma liderança incapaz. Em segundo lugar, Deus pune essa liderança incapaz. Versículos de 8 a 15. Isaías usa no versículo 8 duas palavrinhas, dois termos que são proféticos perfeitos, mostrando que a punição, o juízo de Deus era certo. Não havia dúvida para com a punição que Deus iria dar às nações. Isaías diz: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Os dois termos que Isaías usa como proféticos perfeitos são arruinada e caída. Era certo a punição de Deus. Esse juízo que Deus haveria de enviar às nações era certo. Já estava acontecendo, já tinha acontecido. Isaías diz: Jerusalém está arruinada. Judá está caída. Era certo. Tão certo. Não haveria dúvida. Deus não voltaria atrás. Deus não deixa o pecado impune. O pecado que estava à vista de todos, estavam vivendo à semelhança de Sodoma, não encobriam o seu pecado, não tinham vergonha do seu pecado. Deus iria punir de forma pública, atingindo toda a sociedade, toda a nação. E era certo esse juízo e essa punição. Não haveria dúvida. Deus não voltaria atrás. Deus iria punir. Já estava decretada a punição e o juízo contra Jerusalém e contra Judá, por causa da sua idolatria. Porque o
coração dos filhos de Deus estavam nos homens e não estavam em Deus. Versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. E versículo 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Em meio àquele caos causado por uma liderança incapaz e imatura, em meio àquela falta de manutenção, de sustento, como formas de punição vindas de Deus, Deus não estava se esquecendo do seu remanescente fiel. Deus não havia se esquecido de que, em meio àquelas pessoas, haviam filhos seus que permaneciam perseverantes, confiando nele, seguindo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, e Deus não se esquece deles. Deus diz que iria os abençoar, mesmo em meio ao caos, à desordem, em meio àquela punição terrível, Deus iria abençoá-los, porque eles estavam vivendo em obediência. Aqui nós temos a justiça retributiva de Deus. Deus retribui conforme as ações, conforme a justiça, a sua justiça perfeita. Todo aquele que segue os seus mandamentos, que obedece às suas leis, que confia em seu sustento soberano, Deus abençoa. Agora, todo aquele que segue o seu próprio caminho, que segue na idolatria do homem, que vive desobedecendo a Deus, que não confia no Senhor, esse é amaldiçoado, esse é punido, tanto no presente quanto no futuro, no juízo final. Deus não deixa impune o pecado. Deus retribui o pecado com maldição, e Deus retribui a obediência com bênção. Os seus filhos, aquele remanescente fiel que permanecia obedecendo ao Senhor, seria abençoado, receberia bênçãos. Todo aquele desobediente que estava confiando somente nos homens a ponto de idolatrá-los, seria amaldiçoado. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde devem seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Deus estava prometendo juízo, e Deus iria julgar. Deus estava julgando a nação com uma liderança incapaz, mas Deus iria julgar essa liderança incapaz. Deus estava chamando para o seu juízo, para o seu julgamento essa liderança, porque mesmo na incapacidade, mesmo na imaturidade, eles estavam seguindo o curso do seu coração. Eles estavam fazendo a sua própria vontade, seguindo os seus próprios desejos pecaminosos. Eles estavam deixando que as suas mulheres influenciassem na sua liderança. A semelhança de Acás, que era influenciado por sua mulher, essa liderança estava ouvindo as suas mulheres e fazendo a vontade delas também. Eles estavam sendo influenciados para o mal, para continuarem fazendo o mal. Assim como Acás, que reinou de forma pecaminosa, porque ouviu e permitiu que a sua mulher tomasse as rédeas do governo e da liderança. Portanto, Deus chama essa liderança ruim, essa liderança incapaz ao seu julgamento. Deus, sendo o promotor e o juiz, iria julgá-los com todo o seu rigor, com a sua justiça. Eles não ficariam impunes. Assim como a nação não estava impune por causa dos seus pecados, da sua idolatria, esses líderes não ficariam impunes. Eles iriam pagar pelos seus pecados, pela sua imaturidade, pelo caos que eles estavam gerando na sociedade. Eles iriam pagar porque eles estavam menosprezando
os pobres, eles estavam liderando para si mesmos, para suas mulheres. Os seus desejos estavam sendo cumpridos ali na liderança. Portanto, eles não ficariam impunes. O Salmo 50 trata disso. Asaf nos diz: fala ao poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o teu Deus. Asaf nos mostra que Deus chama os pecadores a julgamento. Ele chama o seu povo para julgá-lo, julgar os seus pecados. Deus não deixa os pecados dos ímpios impune e também não deixa os pecados do seu povo impune. Ele, sendo o Senhor Criador dos céus e da terra, sendo o mantenedor de toda a criação, aquele que sustenta tudo, sustenta a nossa vida, sustenta os céus, a terra, chama os homens para julgamento, os intima para julgá-los e puni-los, retribuir os seus pecados com punição rigorosa. A liderança incapaz que estava à frente daquelas nações punidas por causa dos seus pecados. Isaías continua. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Por maiores que os homens se acham ser, mesmo tendo todo o poder diante dos olhos humanos, mesmo tendo riquezas, mesmo sendo grandes, mesmo tendo influências, sendo líderes, não ficam impunes por causa dos seus pecados. Deus coloca homens para liderar as nações para que a sua vontade seja feita. Deus conduz as nações por meio das lideranças, por meio dos governantes. Eles não podem, por autonomia do seu próprio coração, fazer a sua própria vontade, cumprir os seus desejos pecaminosos. Eles não podem esmagar as pessoas, pisar como o boi pisa o trigo, como o boi esmaga a semente. Eles não podem oprimir, esmagar os seus liderados. Deus quer que eles façam a sua vontade soberana, que cumpram a sua justiça que é perfeita. Esses líderes pagarão pela sua imaturidade, pela sua insensatez, pela sua infantilidade, por seguirem conselhos pecaminosos das suas mulheres, por desejarem cumprir os seus desejos, por aumentarem o seu poder em detrimento do povo. A punição deles era certa. E Deus, sendo o promotor, sendo o juiz, punirá rigorosamente. E pune. Portanto, nós não podemos seguir a idolatria. Nós não podemos ter uma vida antropocêntrica. Nós não podemos entender que o homem é todo poderoso, assim como o iluminismo decretou. Nós temos que entender que Deus coloca homens na liderança de um país
para cumprir a sua vontade. Paulo, em Romanos 13, nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As lideranças são instituídas por Deus. Os homens estão no governo por permissão de Deus. Deus usa a liderança de um país tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Nós não podemos seguir cegamente os princípios humanos, a razão humana. Nós não podemos confiar a nossa vida, o nosso coração na nossa liderança. Nós temos que respeitar, nós temos que cumprir as leis do nosso país, mas não a ponto de tirar Deus do seu lugar, não a ponto de renegar Cristo como Rei, como Senhor dos céus e da terra. Nós não podemos idolatrar esses homens como o mundo faz. Nós não podemos esperar que o mundo obedeça aos mandamentos de Deus, confie o seu coração no sustento que vem de Deus. Deus requer isso de nós, os seus filhos. Deus quer que toda a glória seja dada a Ele. Nós não podemos exaltar a homens, adorar homens. Nós temos que exaltar Deus, nós temos que adorar ao nosso Senhor. A nossa cosmovisão deve ser teocêntrica. E a forma como nós devemos viver tem que ser cristocêntrica. A nossa vida deve refletir Cristo. A nossa confiança, o nosso coração, a nossa vida deve estar em Deus, deve estar em Cristo, o soberano Senhor dos exércitos. O Senhor de Jerusalém, o Senhor de Judá, o Senhor de Israel, o nosso Senhor. Não podemos adorar homens, não podemos seguir cegamente filosofias e princípios humanos, mesmo vindo de lideranças, de governos. O mundo faz isso. O mundo idolatra os seus líderes. E esses líderes, tendo todo o poder vindo do povo, comete corrupções, comete injustiças, comete todo tipo de pecado, satisfazendo o seu poder, satisfazendo os seus desejos. Nós precisamos servir a Deus, precisamos exaltar a Cristo. O nosso coração deve habitar em Cristo, a nossa vida deve habitar Cristo. Homem nenhum deve tomar o nosso coração, o lugar que pertence a Cristo. É Cristo o centro da nossa vida. Todo o nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso pensar, todo o nosso falar deve refletir Cristo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olhando para Isaías, nós vemos que Deus pune o povo por causa da sua idolatria. Ele tira uma liderança capaz e coloca uma liderança incapaz, imatura, insensata, que irá cometer todo tipo de pecado, levando assim a sociedade e a nação ao caos. E também Deus pune essa liderança. Deus não deixa essa liderança impune. Deus pune com rigor. No dia do juízo final, tudo será julgado. Cada ação, cada palavra, tudo passará pelo crivo do julgamento justo do nosso Rei, Cristo. Portanto, exaltemos e adoremos e vivemos confiando somente em Cristo e não em homens. A nossa oração é para que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para confiarmos e ansiarmos pelo sustento que vem dele, pela direção que vem dele e não dos homens. Amém.